Boa noite, Boa noite, tudo bem? meu nome é Márcio, está aqui em Santa Cruz do Sul, já a partir de Santa Cruz do Sul. Estamos começando a nossa. Cara, como é que ficou? Ficou live? Ficou. Cara, começou antes a nossa celebração de segunda, né? A gente não tinha aí no espaço físico, a gente estava ainda no processo assim, de começar a dar os primeiros passos, né? Como igreja aqui em Santa Cruz do Sul. E aí, uma das primeiras estratégias seria a gente poder ligar um celular e que as pessoas aqui pudessem nos conhecer, se sentir próximos, para que, quem sabe, um dia a gente ia se encontrar aqui no bairro, na rua, na cidade, no estado, Verdade. e a partir disso a gente poder ter experiência com Jesus. E muito legal que duas histórias, assim, muito emblemáticas, assim, disso, Thiago, que bom que eu tô com esse assunto, Não, é legal a gente falar sobre isso, né? Até pela mudança, por tudo que Deus tem nos proporcionado, né, Márcio? essas novas estações que a gente está vivendo. E uma pessoa que nos assistiu, né, foi o Alexandre, né? O Alexandre hoje é um parceirão, né, que nos abençoou aqui com a estrutura. Vamos orar por ele. Semana passada eu falei que nós iríamos orar por ele, né, que ele está ainda com Covid. A esposa dele ainda fez o teste hoje, né, deu positivo. Então a gente está improvisando aqui o Thiago, né? Até recebemos alguns elogios semana passada sobre o cenário, né? Verdade, né, Leandro? Um abração, Leandro. E vamos orar então, né? A gente consegue transformar esse momento aqui, sim, em um culto. A gente consegue transformar esse momento aqui, se a gente abrir o nosso coração, se conectar em Deus, a gente recebe alguns acessos de Deus para, quem sabe, começar algumas transformações profundas na nossa vida. E a gente começa hoje, né, com a primeira parte, né, da série Cada Luta é uma Bênção. A gente já teve essa série ano passado, foi demais, foi muito especial, um ano atrás. A gente começou com essa série. A gente teve essa série, né? Agora vamos 8 semanas com ela de novo. Encerramos a Igreja Atômica de Atos, foi muito legal. Foi um encerramento muito especial, assim, muito perfeito. A gente convidou o pastor Shane, né? O pastor Shane tá voltando para os Estados Unidos hoje, mas mesmo assim ele esteve com a gente no sábado. E o texto que Deus coloca no coração dele para compartilhar na hora de fazer a ceia é exatamente o texto que a gente estava vindo já há 6 semanas, né, sobre a Igreja Atômica de Atos. Então a gente encerra a Igreja Atômica de Atos, mas não encerra como se a gente tivesse vivido tudo, né, porque tudo aquilo que a gente viu na Igreja Atômica de Atos é algo básico que a gente precisa ver todos os dias, né, para poder experimentar mais e mais do sobrenatural de Deus. Então vamos orar. Se coloca aí diante de Deus e, né, vamos cantar uma música aqui que é bem dos anos 80. Então quem tá aí na casa dos 40, cara, vai reconhecer. E quem não conhece, cara, vale a pena embalar. É um salmo, né? Se não me engano, é o Salmo 125, que fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Vamos orar então? Se coloca aí diante de Deus. Pai, obrigado por esse tempo aqui juntos. É muito legal a gente se dispor a pela tua presença aqui, ligar um celular, Deus, e sentir que o nosso coração, Pai, estar próximo das pessoas. Obrigado, Pai, porque pude conhecer pessoas nessa celebração que parecia que já me conheciam, parecia que já conhecia as pessoas, porque já tinha visto uma foto, já tinha visto um comentário ali, as pessoas já tinham nos visto aqui nesse tempo. Então, como é bom, Pai, obrigado porque essa tecnologia nos aproxima de nós mesmos, de outras pessoas, e também tem sido uma oportunidade de se aproximar de Ti. Nos abençoa aqui nesse momento. A gente quer cantar essa música para Ti, Deus. E que essa música, Pai, eu acho que pode ser, quem sabe, um dos hinos, Pai, que embalou muito, Pai, algumas gerações, quando precisava de fé, quando precisava passar por alguma luta, quando precisava passar por alguma batalha, quando tinha que experimentar alguma firmeza que ainda não existia. Então, Pai, que essa série aqui, Deus, Cada Luta é uma Bênção, que começa hoje, ela tem muito a ver com o que a gente vai cantar aqui, Deus, que a gente possa confiar em Ti. Por mais que, né, pareçamos que vamos sucumbir, por mais que olhem de fora e pareça que a gente não vai aguentar, a gente quer ficar firme, Pai, como um monte, Deus, na Tua presença, porque é assim, Deus, que o Senhor nos sustenta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente fez uma passagem que antes acho que vai dar certo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Deus te abençoe. E se não conhece, acho que a primeira parte a gente consegue decorar. Como é que é a primeira parte? Os que confiam no Senhor. Não, não dá, sem Jesus não dá. Né? É verdade. Como é que é a primeira parte? Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá,
Sem Jesus não dá para ficar. Então, a letra é boa, né? É bem difícil, né? Objetiva e forte. Não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Vamos lá, bora! Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não tem como. Impossível. Bem, a gente convidar Tiago, ver se pode ler para nós aí, Tiago, capítulo 1. E é muito legal que, pelo menos a gente vai usar 2 textos que vão ser a base, né, da nossa série. E esse é um dos textos, né, do mês de julho, que esse texto está em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 até o 5. Né? E presta bem atenção, né, no que Tiago está escrevendo, porque eu quero falar um pouco também sobre a história de Tiago e quero trazer também algumas coisas sobre esse pedaço assim, da Bíblia, porque às vezes quando a gente conhece só alguns fragmentos da palavra, parece que a gente tem uma concepção, uma visão assim, às vezes muito limitada daquilo que a gente pode viver em Deus. Então eu quero trazer um pouco da história de Tiago e um pouco também sobre um pouco dessa cosmovisão que a gente tem nessa palavra, que às vezes ela não precisa ser tão limitada. Pode ler para nós, Tiago? Claro. Ler Tiago sou até... Tiago, né? Que livro, não, mas o livro realmente sempre mexe muito comigo. Tem um livro chamado Márcio, livro de Márcio, só que não tem, cara. Glória a Deus, vamos lá. A riqueza da palavra diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, né? ênfase, sempre que passarem por qualquer, e não diz específica, qualquer tipo de provação. Pois sabe que quando sua fé é provada, a perseverança, ou seja, o caminhar, o continuar, tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, né? Plena, ou seja, chegar ao nível mais alto, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar dessa sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Que sabe que tu pode ter entrado também nessa live, né? Porque a gente, uma das chamadas da live foi como nos dias de hoje, né, a gente poder ter mais maturidade, e como nos dias de hoje também a gente poder ter mais integridade, né? Como acessar essas coisas. Mas deixa eu falar um pouco sobre Tiago, né? Tiago, ele era um meio-irmão de Jesus. Tiago, a palavra fala, né, que enquanto Jesus teve seu ministério, a sua vida pública, né, os seus momentos ali, né, fazendo o que ele fazia ali, né,
os irmãos dele, a família dele, muitas pessoas até da própria cidade, eles não deram credibilidade. Então, Tiago, ele não teve a oportunidade de ser um discípulo de Jesus enquanto o ministério de Jesus estava acontecendo ali. Mas está lá em 1 Coríntios 15, fala que depois que Jesus ele morre, ressuscita, ele faz uma série, né, de aparições depois da morte dele, né, que nesse período de 40 dias, né, que ele teve algumas aparições. Dentre as aparições que ele teve, ele se manifesta para Tiago. Né? E quando ele, né, depois da ressurreição, se manifesta para Tiago ali, Tiago, ele pode ter uma experiência já com Deus através do próprio Cristo ressurreto. Né? E o livro de Tiago também, ele é escrito em um momento da igreja, do início, onde havia uma grande perseguição. Estevão, né, que foi o primeiro mártir, tinha sido morto apedrejado, e tinha outros cristãos ali também que estavam sendo... a sua morte estava promovendo um espetáculo, né, principalmente né, dando fama assim, para os governantes, né, porque o povo tinha um entretenimento com aquilo, né, dava dava um certo ibope para o governante. Então tava um momento assim, muito difícil, assim, que chegou um ponto assim, que a igreja foi se dispersando assim, de onde estava ali em Jerusalém. Historicamente, né, junto com a carta de Gálatas ali, a carta de Tiago é um dos primeiros escritos assim, né, da palavra assim, no Novo Testamento. Então ela é escrita em um momento assim, de grande angústia, aflição, e ela começa falando assim, né, tende por grande alegria o passar por provações. Como eu tinha falado antes, né, às vezes, se tu conhece só essa parte da Bíblia, parece que a alegria ela só está na provação, e não tem nada a ver com isso. Se tu pegar a palavra, né, e o primeiro livro que se tu lê isso, parece que a gente só consegue experimentar a alegria quando a gente está em alguma dificuldade. E na verdade, quando a gente começa a olhar a palavra, a gente vê que a alegria ela pode ser acessível em todos os momentos. Né? Mas o que ele está querendo frisar aqui é que, né, em todos os momentos, né, nasce um filho, tu tem alegria. Tu vai no aniversário de alguém que tem alegria, sabe? Tu planta, tu colhe. Né? Isso é naturalmente, parece que já algo efervescente brota dentro da gente, a gente tem alegria. Né? Só que quando a gente passa por uma tentação, uma provação, uma tribulação, parece que a angústia, né, a desgraça batendo na porta, a alegria não precisa ir junto. A alegria ela é acessível porque ela fica dentro da gente. Então o que o Tiago está dizendo assim, olha, perseguições, sofrimentos, eles são necessários. E nesses momentos tu também, assim como em outros da tua vida, tu pode continuar acessando a alegria. Em Gálatas capítulo 5 fala que a alegria ela é um fruto do Espírito. E Tiago, ele teve uma experiência ali com Jesus, ele teve junto com Jesus. Então, Tiago, ele, através da experiência que ele tem com Jesus, ele se torna um discípulo, ele escreve um livro, né, e ele experimenta a ressurreição, vê Jesus ressurreto. E quem sabe isso foi uma das coisas mais importantes assim, que fez ele compreender que Jesus precisou passar por aqueles sofrimentos, a igreja precisava passar por aqueles sofrimentos para ela chegar à maturidade e à integridade, né, a inteireza que ela precisava ser. Né? Aqui esse texto fala, né, quando a gente acessa a alegria, a gente começa a se acostumar que é natural passar por sofrimento, a gente tem perseverança e não desiste da batalha, a gente ganha dois presentes. O primeiro presente é maturidade. E um dos conceitos bem simples que eu tenho falado de maturidade é quando a gente já começa a entender e escolher por quais coisas que vale a pena sofrer. É quando tu olha para a tua vida e tu pensa assim, olha, isso vale a pena sofrer. E aí tu sofre por aquilo sabendo que aquilo vai produzir algo na tua vida que vale a pena e que está concernente, né, equivalente à etapa da vida que tu está vivendo. Então, por exemplo, tu quer ser um bom pai? Vão existir alguns sofrimentos, né, que tu precisa passar para que tu consiga alcançar ser um bom pai. É natural. Quais são esses sofrimentos? Cara, vai acordar algumas vezes de noite, né, tu vai ter que moldar a tua agenda, né, não uma agenda egoísta, mas para dar mais atenção para o teu filho. Às vezes, quando ele vai estar doente, tu vai sofrer junto, né, tu vai ter que dar mais intencional, cara, amar a tua esposa, para modelar a tua casa, para que os teus filhos possam ver que existe sim um casamento abençoado. Então, se isso te gerar um sofrimento, se isso te gerar, né, uma luta, uma batalha, cara, essas coisas elas valem a pena. Eu quero um sucesso profissional, tá com 30 anos e não sabe ainda o que vai fazer, aí cada emprego que pega, isso aqui é difícil, aquilo, cara,
vale a pena sofrer, porque através lá do teu trabalho, Deus vai te abençoar com recursos para poder pagar tuas contas, comer, enfim. Então, a maturidade ela vai avançando quando a gente começa a entender as coisas que vale a pena sofrer para os sucessos, né, da vida que a gente quer alcançar, né? Então, por exemplo, eu entendo como um propósito de Deus, né, uma resposta da minha vida para essa geração. Eu quero ser alguém de referência nessa cidade como Jesus. Pode ser que alguns sofrimentos eu vou ter que passar. De repente eu falo alguma coisa, alguém não gosta, de repente sofro uma perseguição, daqui a pouco alguém, sei lá, joga uma pedra no meu carro. Cara, isso faz parte, né? E é um sofrimento que a gente já entendeu que isso pode acontecer. Então, maturidade é quando tu começa a escolher as coisas certas para sofrer e a gente deixa de sofrer por algumas coisas que já passou a estação. Né? Tem homens que aí já estão com 40 anos e ainda sofrem se a esposa falar, bah, hoje tu não vai ficar acordado ali vendo, sei lá, um jogo, né? Ah, o cara vê jogo todo dia, mas ele sofre porque não pode ficar vendo jogo porque a esposa quer ter date mais cedo, jogar videogame, né? Ah, antes, mas você é todo dia para jogar antes, agora... Cara, tem algumas coisas que valem a pena a gente sofrer para abençoar nossa família, né? E completar as missões mais importantes que a gente tem. Desligar o celular, desliga o celular, agora vamos ficar juntos, e aí fala. Tem cara que sofre, tem cara que tá na mesa ali na hora de fazer uma refeição, não quer desligar o telefone porque sofre. Ah, porque pode acontecer, cara. Vale a pena sofrer por algumas coisas, né, que tá chegando a camada da tua vida que tu precisa sofrer por aquilo para crescer. Então a alegria quando a gente acessa em Deus, da mesma forma lá que Tiago teve uma experiência com Jesus, experimentou o poder da ressurreição, da presença de Deus, e ela começa a habitar dentro da gente, a gente começa a ter mais lucidez, mais clareza, fica mais fácil de entender que algumas coisas o sofrimento é natural e a gente não é bobo, né? Então vamos escolher as coisas que vale a pena sofrer. Aquilo que não vale a pena deixa de lado. E ponto. E a segunda coisa que a gente ganha é integridade. O que é integridade? É como se existissem partes de nós mesmos distribuídas por aí e a gente só vai conseguir acoplar isso na gente através de ter lutado e vencido essas batalhas. É como se existissem melhores versões de nós mesmos que a gente ainda não acessou, que a gente não é, que a gente não olha no espelho, a gente não ainda reflete no nosso dia a dia, mas através de algumas batalhas, algumas lutas, algumas tribulações que a gente vai passar, a gente começa a adquirir elas. São coisas que tu não nasceu com, mas quando tu passar por elas, tu vai passar a tê-las, né? E é uma loucura assim, porque quando o Tiago ele escreve esse livro, os primeiros cristãos eles estão pagando o preço, né, de escolherem e de ter essa perseguição. Eu trouxe, né, a primeira palavra, a primeira mensagem no sábado, né, da nossa celebração, que foi demais. A gente não conseguiu colocar ao vivo, né, a transmissão da celebração de sábado, mas em breve vai estar no YouTube. Foi demais. A gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, a gente fechou um ciclo lindo, né, a gente estava, né, até sábado passado, uma vez por mês, nos reunindo num sítio, né, aqui em Santa Cruz do Sul. E a gente fizemos 12 encontros, fechou um ano, a gente fez um momento lindo, espiritual, né? Fechamos aquele ciclo ali com a última celebração, foi incrível, foi demais. Deus abençoou assim cada instante. E eu preguei lá a primeira parte, assim, né? Sobre isso, né? Sobre cada um ter uma bênção. E uma das coisas que eu trouxe foi o seguinte, cara, para quem quer essa palavra, acessar a alegria, cara, ou é para quem agora está enfrentando uma grande luta, e olha para dentro de si e enxerga um vazio, então tem que chamar Deus para dentro. Se tu está diante de uma grande luta e se sentindo fraco, cara, tu é o alvo, né, dessa mensagem. Porque todo mundo gosta de ver uma história de superação. Né? Todo mundo gosta de ver, às vezes, tu está praticando esporte, como às vezes nos pega, a gente está vendo ali, principalmente quando tem época de Olimpíada, né, eles fazem aqueles clipes, né, aqueles highlights, assim, só de coisas muito emocionantes, do cara que estava quase desistindo né, da maratona e conseguiu chegar, o cara que queria, né, um salto mais alto. Cara, quando colocam em câmera lenta, fica incrível a superação, né? Então todo mundo inspira, né, a superação, né? Quando tu vê alguém assim, indo além do seu limite, né, alguém acessando coisas, né, fontes, né, dentro de si assim, que consegue impulsionar. Então eu quero te dizer, só existe uma fonte de força e coragem
que habita dentro da gente, que a gente pode acessar, chama-se Jesus. Chama-se Jesus. Então essa mensagem é para todo aquele que agora está enfrentando uma batalha, pensando em desistir, se sentindo fraco. Já falamos várias vezes aqui que existe algo que a gente consegue acessar a nossa fraqueza, né, que é uma força que ela só se manifesta no meio da fraqueza, que é uma força que o próprio Deus nos empresta. Por isso que a gente fala que quando nós estamos fracos, estamos fortes. Essa mensagem para quem também? Essa mensagem é para todo aquele que está vendo alguém passar por uma dificuldade, né? Todos nós, em algum momento, a gente está vendo alguém que está passando por uma dificuldade. A gente vê alguém passando por alguma coisa e às vezes a gente não sabe o que fazer. Então, a grande mensagem é essa. Quando vê alguém passando por uma dificuldade, é dizer, olha, tem um livro chamado Tiago, de um cara que escreveu no meio de uma grande tribulação, uma grande dificuldade, e ele fala que existe uma alegria que é acessível através do Espírito de Jesus, aquele ressuscitou que habita dentro das pessoas e permite às pessoas viverem coisas que seriam insuperáveis se não fosse pelo poder dele. Essa é a mensagem, cara. Essa é a mensagem. Cada luta é uma bênção. Não é cada luta só uma experiência, não é cada luta só, né, um problema mais, não, cara, é uma bênção. E a gente só consegue transformar uma luta em bênção quando a gente tem essa experiência com esse Jesus que ressuscitou. O poder da ressurreição, cara, ele habita também dentro da gente. E essa palavra é para quem? Essa palavra é para você que acabou de sair de uma batalha. A gente estava lendo um texto, né, Thiago, antes aqui, quando a gente leu o texto, parece que chegou a estremecer aqui o Thiago. Já se emocionou, que estava compartilhando, né, olhando esse texto. Tu tá com o texto aí, Thiago? Tá em Coríntios também, né, o texto? Olha aí. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, então ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar quando os outros passarem por aflições. Pois, quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, maior, muito maior é o encorajamento derramado sobre nós por meio de Cristo. A maioria dos ministérios legais assim, que eu conheço, Thiago, são de pessoas que passaram por alguma aflição, passaram por uma dificuldade, passaram por alguma restauração, né, em alguma área da vida, e aquilo foi tão poderoso, a graça de Deus ali se manifestando, que através dessas experiências, né, de vitória e restauro, a pessoa começa um ministério a partir daquilo. Então, cada vez que a gente passa, como o Thiago falou, a gente passa por uma aflição muito grande, é para que a gente, passando essa aflição, a gente gere também esperança para aqueles que um dia vão passar ou estão passando também, né? Então, eu quero te encorajar para que, se tu estiver vendo alguém passar por alguma dificuldade que tu já passou, cara, não existe amor maior que chegar ali e poder dizer, olha, eu já passei por isso, né? Eu estou disposto a conversar, eu quero compartilhar contigo, porque eu gostaria que essa tua luta virasse uma bênção. Né? Quem sabe te até lance um bordão, né? Cada luta uma bênção, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube daqueles que lutam, mas não desistem. Bem-vindo ao clube daqueles que continuam acessando essa alegria que está dentro de si. Bem-vindo ao clube daqueles que têm coragem de ter experiências com esse Jesus que ressuscitou e esse poder da ressurreição agir na gente hoje. Bem-vindo a esse clube. É esse clube que a gente está te convidando para participar. É esse clube que vale a pena a gente sofrer, né? E no final desse capítulo de Tiago, ele ainda fala que aqueles que não desistirem vão ganhar um prêmio, cara, que é uma coroa de vida, cara. Então a gente sabe que algumas coisas esses primeiros cristãos tiveram que passar para que hoje a gente pudesse desfrutar, né? E essas experiências dele nos geram esperança, força, deixam um legado, né, de pessoas, cara, que realmente, cara, foram muito importantes para que a mensagem chegasse nos dias de hoje. E quando eles tiverem encontro com Jesus, lá no outro lado da eternidade, lá onde a gente vai, o próprio Jesus colocando uma coroa, dizendo assim, vem, tu sofreu pela coisa certa. Não tinha como ter uma melhor versão de ti mesmo se não fosse esse sofrimento absurdo. E Estevão, que é o primeiro mártir, foi mais ou menos nessa época aí que Tiago escreveu essa carta, ele foi apedrejado. E olha só a quantidade de amor que tinha no coração de Estevão. Estevão sofreu ali, né? Estava no apedrejamento. E ali, tomando pedradas, tudo contelado ali,
ainda antes de morrer, olhando para o céu, fala assim: Deus, cara, não cobra ele não cobra esse povo que está apedrejando para essas coisas. Eles nem estão ligados no que eles estão fazendo, perdoa eles. Nossa. E ele olha para o que acontece, Thiago? Cara, ele vê os céus abertos, cara. Não, ele já... A experiência de sofrimento dele ali, cara, ele tem uma visão, cara, meio terra, já meio céu, e ele consegue viver algo já sobrenatural. Então, aquele sofrimento que ele estava ali, que as pessoas estavam imaginando que ele estava sofrendo só na pele, cara, aquilo estava sendo uma glória, que ele estava vivendo já direto, cara, tendo um encontro com Jesus, né? Então, essa alegria é em todo o tempo, nas provações também. Esse estigma que a gente tem que quebrar, né? Esse paradigma que a gente tem que quebrar. Porque a gente fica pensando assim: é só no meio das aflições que eu posso essa alegria. Não, é em todos os momentos, inclusive na alegria. Como eu falei, né, na celebração, comer brócolis é importante. Aí tu vai ficar comendo só brócolis. Não, tu vai comer todo tipo de alimentação, mas coloca lá um brócolis, coloca uma salada, coloca um verde, né? Não é só isso, mas muito importante. É muito importante. Se você está enfrentando um momento de batalha, precisa, né, quer desabafar com alguém, cara, você está ali, tu olha para os lados e pensa, cara, quem eu mais contava, cara, me deixou de lado e tudo mais. Eu separei um texto aqui também, Thiago, pode ler, cara. É um texto que as pessoas falavam, tentando tirar um pouco da credibilidade de Jesus, tentando colocar Jesus um pouco para baixo, a família dele também. Está em Mateus 13 e Marcos 6. São esses dois textos aqui, ó. Mateus 13:55 e Marcos 6:13. Mateus 13:55 diz o seguinte: Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Marcos 6:3. Não é esse carpinteiro filho de Maria, irmã de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós, e sentiam-se muito ofendidas. Então, né, pode ser que, de alguma forma, algumas batalhas, cara, que tá te sentindo fraco, se estiver passando por uma luta agora, que pode ter sido se juntar a uma comunidade dizendo assim: cara, não é esse aí o filho do carpinteiro, só é um carpinteiro, cara, não é nada. As pessoas lançando aqueles olhares assim, né, pra gente, como se pudessem nos abafar. E se a gente não tá com o coração em Deus, cara, não tá acessando por aquilo que Deus permite a gente acessar com o Espírito dele em nós, a gente vai se abatendo, né? Então pode ser que as pessoas estão falando assim: não é esse cara que um dia roubou alguém, não é esse o cara um dia que traiu o esposo, não é esse cara aí que é um beberrão, não é esse cara aí que é um comilão, não é esse cara, entende? Então é possível sim acessar essa alegria, né? Porque nós não somos aquilo que nós temos, nós não somos aquilo que falam de nós, e nós não somos, cara, aquilo que as pessoas estão dizendo por aí. Não importa o estado, né, Márcio? Não importa, cara, nós somos um filho amado de um Deus Altíssimo, cara, quando nós temos uma experiência com esse Jesus. As experiências com Jesus, elas nos permitem, cara, produzir alguns frutos nessa terra, cara, que não tem uma outra forma de viver. Deus Criador, eu aceito esse Pai, eu quero viver essa paternidade, eu quero experimentar esse poder que há na ressurreição de Jesus, eu quero, assim como o Tiago, eu quero ter essa alegria, porque pode ser que tu não vai procurar aí dentro de ti, pode não ter nada mesmo. Pode ser que as coisas que tu foi colocando para dentro, chegou um momento que tu olha para dentro e só tem escuridão mesmo. Esse é o peso do pecado, né? O peso do pecado, né, de escolhas erradas, o peso do arrependimento, o peso, né, da falta de perdão, do ódio, da culpa, do medo. Realmente, cara, aí quando a desgraça bate na porta e chega ali a angústia, tu olha pra dentro, cara, só tem trevas mesmo, é difícil. Então eu quero te dizer, cara, que esse mesmo Tiago, nesse mesmo capítulo, ele fala que existe um Pai, que é o Pai das luzes. É ele, cara, que vai começar a lançar essa luz sobre a tua vida, a tua história. E aí tu vai começar a permitir ver coisas em ti, cara, que são demais e que Deus está esperando manifestar, cara, para abençoar essa terra. A gente acabou de ler. Então, eu quero orar contigo. Eu queria que tu desse essa experiência hoje dizendo: olha, eu quero acessar essas coisas, e se eu não estou conseguindo acessar, porque eu não tive essa experiência ainda com esse Jesus, eu quero ter hoje. Porque eu quero transformar minhas lutas em bênçãos. Eu não quero desistir. Eu quero sofrer pelas coisas certas na medida, cara, que é o momento histórico certo de eu sofrer por elas, né? Eu quero ter essas partes de mim mesmo que eu ainda não tenho, porque eu não passei pelas lutas necessárias. Eu quero essas melhores versões, eu não quero desistir.
Eu quero te dizer assim, se você está em Santa Cruz do Sul, né, e quer desabafar, quer conversar, quer conhecer a nossa igreja, cara, entra no direct aí no Instagram, a gente quer te conhecer, a gente quer te ouvir, porque essa cidade aqui, ela, de algumas formas, assim, ela também é conhecida por pessoas que querem interromper a sua vida, né, porque estão se sentindo sozinhas, estão se sentindo depressivas, estão se sentindo ansiosas. Eu quero te dizer que não existe um antídoto melhor para qualquer coisa, cara, que possa existir, cara, nesse mundo assim, cara, não resolvido, que o próprio Jesus, que uma experiência com ele. Uma experiência com Jesus, cara, ela é suficiente, cara, para mudar a nossa mentalidade sobre as coisas. Uma experiência com Jesus, cara, é suficiente para mudar até o jeito que a gente sente as coisas. Uma experiência com Jesus, cara, ela é suficiente até para fazer com que as coisas que a gente ouve todos os dias ela entrar no nosso ouvido de um outro tom. Uma experiência com Jesus, cara, ela é tão poderosa, cara, que até o jeito como a gente fala, o jeito que a gente escuta, o jeito que a gente olha para as coisas, essas coisas mudam, né? Se Deus tem algo para ti que quer te curar hoje aqui, cara, eu sei que Ele tem poder para isso, né? Se Deus hoje aqui, através do tempo que a gente vai orar aqui, que Ele vai derramar isso sobre a tua vida, cara, algo que pode mudar alguma coisa aí, cara, né? Nesses milagres, assim, cara, que quando a presença de Jesus se manifesta, eles são lindos demais, cara, show. Mas eu quero te dizer que mesmo que não aconteça algo externo, eu quero te dizer, cara, que algo interno é impossível de não acontecer para quem tem uma experiência com Jesus. Algumas pessoas que passaram por Jesus, elas continuaram, às vezes, né, com alguma limitação, mas naquilo que elas podiam em Deus, elas viraram pessoas ilimitadas. É isso que nós somos, né, Tiago? Se tu olhar assim para a nossa condição hoje, nós somos limitados em muita coisa. O nosso intelecto, né, na nossa força, nas nossas experiências, né, no nosso temperamento, tem muitas limitações. Mas quando a gente coloca toda a nossa fé, né, todo o nosso entendimento, né, a gente não desiste, cara, a gente passa a ver coisas que são ilimitadas. E essas coisas ilimitadas, muitas vezes que eu e tu estamos vivendo hoje, são coisas sem precedentes, que nenhum familiar nosso ainda viveu. E isso é demais. E se Deus tem isso para ti hoje, nós queremos orar aqui. Como que chega isso para ti? Faz sentido? Como que chega isso no teu coração? Cada luta, uma bênção. Tem por motivo de alegria ter uma prova. Quando a gente tem uma prova, no final da prova a gente vai ter um resultado, né? E esse resultado quer dizer, cara, como que a gente está naquele atual momento. Então, se Deus está te fazendo uma prova e quem sabe tu não está achando que está saindo bem nessa prova, não é para te constranger. É o contrário, é para tu correr para Ele. Ele é um pai de amor. Então, você está passando por alguma prova, cara, e tu vê que tu está te saindo bem, tá horrível, né? Sabe quando o cara não ia, chegava segunda-feira no colégio, hoje tinha prova, né? O cara fica apavorado, por ter estudado a final de semana inteira, e alguém, antes de entrar no colégio, ainda entrar na escola, fala, hoje tem prova, aí tu começa a folhear lá, em 5 minutos acha que vai tirar uma nota boa. Tu não te preparou, não foi bem, não é para te constranger, não é para pegar a folhinha né, tipo bullying, não sei, com a folhinha, o cara tirou 1, tirou 0. Não tem nada a ver com isso. Provas o Senhor nos dá para fazer a gente correr para se aproximar dele, ou para aqueles, cara, que estão cada vez mais perto, cara, ficar cada vez mais puro, né? É como se fosse uma joia, né? Mais lapidada, né? Com mais riqueza, né? Então, se tu tá passando por uma prova e tu não tá te achando tá indo muito bem, quero te dizer, cara, não te constrange, cara, e para te ficar longe, pelo contrário, corre mais para perto de Deus, porque cada luta tem que virar uma bênção. Cada luta uma bênção. Bem-vindo ao clube. Vamos orar? Depois a gente encerra cantando esse confio de novo, Thiago. Vamos lá? Vai. Deus, o Senhor possa estar abençoando aí cada um que, porventura, possa estar passando por uma luta, por alguma batalha, por alguma dor. Que nesse momento, Pai, que o Espírito Santo possa estar sendo derramado sobre as casas, sobre as vidas, Pai, aqueles que estão te aceitando como Senhor, Salvador, Mestre, querem experimentar o poder da ressurreição, que haja algo sobrenatural nas suas casas. Nós pedimos também para todo aquele, Pai, que está vendo alguém passar por alguma dificuldade, está constrangido, está tímido, que o Senhor dê coragem, Deus, e que cada um, Pai, seja como a própria pessoa de Jesus, né, sendo como Jesus, levando, Pai, essa força, Pai, essa palavra de ânimo, Deus, esse poder, Pai, que começou lá na Tua ressurreição e a gente pode impactar, Deus, positivamente a vida de alguém.
Pai, se o Senhor está nos preparando para passar por alguma luta, Deus, ali na frente, Deus, a gente quer te dizer, Deus, que a gente precisa de Ti para tudo, Deus. Amém, Senhor, é verdade. A gente precisa de Ti para pensar, a gente precisa para se mover para qualquer coisa, a gente precisa de Ti, Deus. Tem misericórdia de nós, se alguma batalha na frente nos espera, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Tua presença, Pai, seja com cada um, e aqueles, Pai, que abriram o seu coração, Pai, que de fato, desde quando começou esse tempo aqui, já estavam com a intenção de acessar coisas em Ti, queriam experimentar algo em Ti, Pai, que realmente, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome, Deus. E juntos como igreja, Pai, queremos experimentar, Deus, que é uma grande verdade. Cada luta, uma bênção. Bem-vindo ao clube. Amém? Amém. Vou botar mais uma para a gente encerrar, Thiago. Bora. Não dá, sem Sem Jesus Jesus não não dá, dá. para viver Não não dá. dá. Eu tinha falado que sem Jesus não dá para ficar, é para viver. Vamos lá então? Bora. Vamos lá. Não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Deus te abençoe. Que Amém. o Senhor seja contigo, que o Senhor seja a tua força, que o Senhor seja a tua rocha. Não desista. Amém. Amém. Um abraço. Não importa a tua história. Deus é contigo.